Foi sancionada a lei que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticado por um dos pais. De vez em quando a gente vê uma história dessa, principalmente nas redes sociais, a criança que berra, que chora, que não quer ir embora com o outro pai, né, ou com o pai ou com a mãe, enfim. Ana Rebeca Passos está voltando ao vivo. Então, Ana, o que é que muda a partir de agora? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, né? Teve uma pequena alteração nessa lei 14.713/2023, e é um assunto que está sempre em debate, né? Essa questão de guarda compartilhada. E aí, em quais situações ela pode se tornar uma guarda unilateral? Né? Que tipo de violência? Né? Como comprovar essa violência contra essa criança? Quem da família, né, que pratica essa violência pode configurar uma união unilateral? Então, tudo isso a gente vai entender agora com a Renata Santos, ela que é advogada especialista em direito de família. Renata, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. A gente gostava bastante aqui em relação a essa lei. Com essa pequena alteração, não é? O que traz de novidade para esse tipo de situação de guarda compartilhada e quando se configura uma violência contra a criança? O que acontece? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão aqui na Rádio Cidade. Então, realmente, assim, é uma lei que ela veio para alterar, né, principalmente o Código Civil, da forma como a gente conhecia antes, que é a questão da guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela é a regra dentro do nosso sistema de justiça. Só que acontece, existem algumas situações, né, principalmente situações que envolvem violência doméstica, que as crianças, adolescentes presenciam em suas casas e que isso acaba afetando direto ou indiretamente o desenvolvimento daquela criança. Então, essa lei ela veio justamente para respaldar o interesse dessas crianças, né, de acordo com esse princípio do melhor interesse, para que se evite que elas sejam ainda mais prejudicadas. Então, assim, o que era regra da guarda compartilhada passa a ser agora, nessas situações, uma exceção. Né? Porque aí, no caso, a criança que está exposta a essa situação de violência, ela acaba sendo muito prejudicada. Não seria a violência contra a criança somente, mas a familiar. Isso, no caso aí a violência contra a genitora, né? Nesse caso que acaba não atingindo a criança diretamente, mas acaba gerando aí um prejuízo psicológico para aquela criança, sobretudo. Não necessariamente aquela criança pode ser o alvo da violência, mas ela acaba também absorvendo. Então, é para proteger nesse sentido o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, emocional dessa criança. No caso, por exemplo, se algum outro parente dessa família, né, agredir essa criança, já se configura um outro tipo de lei, uma outra situação. Se houver uma violência na família contra a genitora, se encaixa aqui. Exatamente, né? Isso aí é por isso que tem que ser visto caso a caso, tem que se ver o contexto daquela família. Porque se uma outra pessoa dentro daquela família, que não necessariamente é a mãe ou o pai, estejam naquele processo, mas que estejam ali numa convivência maior com aquela criança, que tenha uma guarda daquela criança, que esteja ali no convívio, que esteja prejudicando, ela também pode ser abarcada pelas previsões dessa lei, mas isso é uma coisa que é vista caso a caso. Né? Em regra, ela é mais voltada ali para o convívio entre genitores. Agora, se essa genitora ou esse genitor já tem um outro companheiro, por exemplo, e essa genitora ou genitor sofre violência desse novo companheiro, a criança está envolvida no cenário de violência. Isso também configura? Com certeza, né? Nesse caso, sim. Quando a criança está sendo abarcada por aquele cenário de violência, então a outra parte, vamos dizer que a mãe tem um novo companheiro, né? E esse companheiro, existem indícios, né, apropriados de que ele comete violência doméstica contra a criança, contra a mãe. E aí aquela criança ela vai estar sendo prejudicada. Então, o outro genitor, ele vai poder aí acionar judicialmente para se ter a possibilidade de se ter a guarda unilateral daquela criança. Era isso que eu ia te perguntar, Renata. Como identificar, então? Né? Porque em muitos casos acontece a violência, né, doméstica e familiar, tem gente que não denuncia, a própria mãe ou pai, enfim, não quer expor isso para a sociedade, tenta esconder, né, ao todo, mas a criança está sofrendo. Para identificar, para a justiça entender, olha, existe realmente uma violência, essa criança está exposta, acontece o quê? Uma conversa com o psicólogo, né, com essa criança, e aí a justiça vai identificar quais são os indícios.
Pronto, é exatamente isso, né? Porque a lei ela fala que há necessidade de indícios, não necessariamente a pessoa que está sofrendo a violência ela vai precisar registrar um boletim de ocorrência, embora seja o mais indicado, até para a questão de produção de prova. Então, se existe um cenário como esse, o indicado, a primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência, pedir medida protetiva, se assegurar. Mas, nas situações que não tem, como você me mencionou, o que é que acontece, né? Vai ser judicializada a questão, obviamente, e nesse processo de judicialização tem que se encontrar esses indícios mínimos. E aí, isso aí é feito através da escuta, né, especializada da criança, com uma equipe multidisciplinar, geralmente que envolve um assistente social, um psicólogo, para que a partir daí a gente consiga realmente vislumbrar se existem esses indícios. Então, não é simplesmente somente chegar judicialmente e dizer assim, não, eu estou sofrendo violência psicológica e por isso eu quero que a guarda seja unilateral. É preciso comprovar minimamente, de alguma forma. No caso, essa criança pode apresentar situações, comportamentos diferentes, né? Porque quando a criança está exposta a uma violência psicológica dentro de casa, na escola ela vai demonstrar algo diferente. Então, até a escola pode também prestar atenção nessa criança, né? Com certeza. E é dever da escola, inclusive, né? Se observar qualquer alteração, é até interessante mencionar a questão da escola, porque é onde a criança passa boa parte do tempo, e às vezes através de um desenho, de algo do tipo, de uma conversa. E aí aqueles profissionais que estão acompanhando a criança ali conseguem perceber que existem esses indícios. Muitas vezes até fazer um parecer, algo nesse sentido, né? E no caso dessa mulher, né, a gente trata mais aqui na questão da violência doméstica familiar, em específico em relação à mulher, é denunciar, né, Renata? Expor. Se está sofrendo violência, você não vai expor o seu filho, né, não vai correr o risco de perder essa guarda dele também e se afastar, né? Sempre, né? Independentemente dessas questões de guarda, é uma necessidade para se assegurar, em termos de segurança. O ideal é que sempre que estiver numa situação de violência doméstica, familiar, essa mulher ela não se prenda tanto à questão assim, social. Eu sei que realmente é extremamente difícil, é um trabalho psicológico, sobretudo, mas é uma questão que ela está se assegurando e assegurando a segurança do próprio filho também, né, que muitas vezes acaba se passando despercebido. Então, sempre denunciar, registrar a ocorrência. Se houver necessidade de pedir uma medida protetiva, pedir essa medida, tudo como uma forma dela se respaldar também, até como meio de prova, caso ela precise, dentro de um processo de guarda compartilhada em que ela queira converter para a guarda unilateral. Então, é interessante. Me surgiu uma dúvida agora, Renata, rapidinho. Digamos que tem o contexto da violência, certo? A justiça decidiu em deixar a guarda só com o pai ou só com a mãe, por exemplo. Mas aí essa pessoa não está mais no contexto de violência, né? A situação mudou, ela se organizou, né? Saiu desse contexto. Ela pode recorrer para voltar com essa guarda compartilhada? Ela até pode, mas aí a análise ela vai ser muito mais detida, né? Porque como já houve uma situação pregressa, então isso que, de certa forma, acaba, digamos que, fazendo com que o juiz tenha um olhar diferenciado para a situação. Então, assim, ela vai ter que comprovar de uma forma bem meticulosa essa mudança no contexto de vida, né? Porque, assim, quando se trata de questão envolvendo criança, menores, né? Tudo é relativo, nada é absoluto, né? Então, tudo pode ser revertido. Um regime de convivência pode ser revertido, pode ser mudado, alterado, uma questão de guarda. Tudo vai depender do quanto aquilo está atingindo ou não a criança. Obrigada, Renata Santos, advogada, especialista em direito de família. Mais uma lei que tem uma pequena alteração, né? Repetindo aqui a 14.703/2023. Ela, inclusive, foi sancionada no ano passado pelo presidente Lula, né? E é mais uma forma de proteger a criança e a mulher também, né? Vítima de violência doméstica e familiar, nesse caso aí da guarda compartilhada. Renata. Obrigada, Ana. 9h26, o WhatsApp.